Bom dia, eu sou a enfermeira Ana Paula, vou estar com vocês hoje no Jornal Florence. Na matéria de hoje, vamos falar sobre a história do tratamento das feridas e as novas tecnologias desenvolvidas para facilitar a melhor o tratamento das feridas. Vamos falar também quais benefícios a tecnologia trouxe para a rotina dos profissionais. O tratamento de feridas existe desde a antiguidade, quando o homem tinha como objetivo melhorar os resultados de cicatrização em menores intervalos de tempo, e assim utilizava-se de diversos métodos e substâncias nas lesões, utilizando os produtos naturais, empíricos, ineficazes e até mesmo prejudiciais ao processo cicatricial. Desde a pré-história, o cuidado com as feridas era algo que causava preocupações. Neste período, eram aplicados extratos de plantas, água, neve, gelo, frutas, lama, mel, leite, gordura animal, o ovo até resina nos ferimentos que, em geral, eram deixadas descobertas. Atualmente, existem inúmeros curativos disponíveis, cada qual com sua tecnologia e finalidade. Contudo, nem sempre foi assim. Foram os egípcios que primeiro observaram que as feridas fechadas cicatrizavam com mais rapidez do que as feridas expostas, e por isso utilizavam tiras de pano para manter as bordas unidas. 300 anos antes de Cristo, Hipócrates, considerado o pai da medicina moderna, fazia recomendações de que as feridas fossem mantidas secas após serem lavadas com vinho ou vinagre, e também que as feridas contusas fossem tratadas com o uso de calor e pomada, para que fosse possível remover o material necrótico e reduzir a inflamação. Também foi Hipócrates que definiu a cicatrização por primeira intenção, ou seja, quando a extremidade da pele são mantidas próximas uma das outras, e também a cicatrização por segunda intenção, ou seja, quando a perda tecidual e a extremidade são mantidas distantes uma das outras. Já logo no início da era cristã, Celsius foi o primeiro a descrever os 4 sinais cardeais da inflamação: edema, calor, rubor e dor, e classificar os diferentes tipos de feridas em detalhe. Além disso, também defendia processos importantes para a cicatrização da ferida que pudesse ser bem-sucedida, como a remoção de corpos estranhos antes do fechamento, as suturas das feridas recentes e o debridamento das contaminadas. Durante a Guerra da Crimeia, foram criados vários tipos de curativo, à base de fibras de linho, que, sendo reutilizados várias vezes, se tornavam gradativamente mais macios, mas eram pouco absorventes. Pela introdução de procedimentos que hoje cercam todo o ato cirúrgico, como o uso de ambientes limpos, água pura, drenagem eficiente e luz adequada. O tratamento da ferida passou a ser realizado com técnica estéril. Ao longo dos anos, diversos estudos foram realizados e avanços tecnológicos surgiram, produtos e métodos para serem utilizados na área. Ficou claro para os profissionais da saúde que, além de considerar as características e causa para o desenvolvimento da ferida, o tratamento também precisa estar alinhado com a evolução das fases de cicatrização, o que torna todo o processo extremamente dinâmico. Atualmente, são inúmeras opções de curativo existentes no mercado, variando de acordo com a natureza, a localização e o tamanho da ferida. Os curativos são divididos em duas fases. A primária, quando usados em contato direto com o tecido lesado. A secundária, colocados sobre os curativos primário. Existem diversos tipos de curativo, como hidrogel, alginato de cálcio, filme transparente, hidrocolóide extra fino, papaina, gases não aderentes e não impregnada, curativo absorventes como prata, ácidos graxos essenciais, carvão ativado, pasta hidrocolóide, curativo de hidrofibras, entre outros. Esse tipo de cobertura tem como ação de proporcionar meio úmido, favorece a cicatrização, absorve o exudato, mantém o pH, estimula o desbridamento autolítico e a angiogenese, protege terminações nervosas, provoca dissociações das moléculas de proteína, resultando em desbridamento químico, bactericidas e bacteriostático,
Estimula a força têncil das cicatrizes, acelerando o processo da cicatrização. Como podemos observar, o carrinho atual é um pouco diferente do antigo. Ambos instrumentais para materiais de consumo e soluções poderiam ser organizados neste carrinho. O carrinho ele deve conter fitas adesivas, esparadrapo, álcool iodado, água oxigenada, clorexidina tópica, substâncias para curativo, papaína, luva de procedimento e luva estéril, soro fisiológico, lençóis, toalhas e bacias para auxiliar na limpeza dos ferimentos, gases, seringas, compressas cirúrgicas, entre outros. Antigamente, eram-se utilizados tiras de panos para cobrir as feridas durante o curativo. Atualmente são utilizados gases e ataduras para realizar as coberturas, entre outros. Antigamente, alguns instrumentos que eram utilizados para realizar curativos tinham como pinça, cureta, agulha, tesouro de curativo, tubo de vidro, drenos de borracha, entre outros. Atualmente são utilizados para realizar o curativo o kit estéril ou a luva estéril. A irrigação contínua era uma técnica importante de curativos, apesar de trabalhosa, pois requisia assistência constante, o que não era possível na maioria dos serviços. O método de irrigação de feridas era utilizado como princípio o sistema gravitacional, com bandeja, seringa ou barril de Janete. O irrigador suspenso ficava entre 1,5 m acima do paciente, contendo uma solução antisséptica e um tubo de borracha. Por sua vez, a ferida ficava coberta por um tampão, compressas de gaze, algodão não hidrófilo fixados de forma frouxa. Na figura abaixo, podemos ver que temos uma enfermeira manipulando e controlando o fluxo do sistema de irrigação do curativo. Atualmente, a limpeza dos ferimentos são utilizados jatos de solução fisiológica, além de muito útil em várias situações, pode ser considerado uma regra para quase todos os tipos de ferida aguda. Tratamento com oxigênio. A oxigenoterapia hiperbárica é um tratamento baseado na utilização de oxigênio puro em uma câmara com pressão atmosférica mais elevada do que no ambiente normal. O paciente respira oxigênio puro, sem outros gases misturados, e sob a pressão exercita na câmara, o corpo absorve mais oxigênio, processo que estimula o crescimento de células saudáveis, melhorando a cicatrização. O laser de baixa intensidade tem sido utilizado como coadjuvantes no tratamento de feridas, com ações de aceleração da reparação tecidual, ou seja, acelera o processo de cicatrização da pele, efeitos anti-inflamatórios, melhora a dor, efeitos antimicrobianos quando associados a substâncias. As principais lesões que podem ser tratadas com a laserterapia de baixa intensidade são lesão por pressão, queimaduras, lesões traumáticas, fissuras mamárias, lesões vasculares, feridas ortopédicas e pé diabético. A terapia por pressão negativa é um tipo de tratamento ativo da ferida que promove sua cicatrização em ambiente úmido por meio de uma pressão subatmosférica controlada e aplicada localmente. Estamos terminando o Jornal Florence de hoje. Queremos agradecer a presença de todos. Tenham